queria te perguntar sobre essa experiência que foi notícia nacional, né? Do teu trabalho nas UTIs, tu é intensivista, né? Então a tua zona de trabalho é a UTI, né, por natureza. Então tu conseguiu unir esse teu dom, né, essa possibilidade que a gente tem com a música de cativar, envolver e levar uma boa energia para as pessoas. Enfim, nesse ambiente tão pesado que é a própria UTI, e também eu queria até entender em que momento, se existe um momento adequado, um timing para fazer isso, porque, enfim, queria ouvir de ti aí como é que é essa experiência toda. Entender essa dinâmica aí. Bom, então assim, a música para mim sempre foi um ponto de equilíbrio, assim, né? E nós vivemos, sinceramente, um dos piores momentos, assim, com certeza, da minha vida. Eu não estava preparado para isso. Sou médico, sou intensivista, titulado, sou formado pela URGS e tal. Então, sempre me considerei preparado para atender os pacientes e tal. E sempre acostumado com o que esperar e como proceder, né? Só que a gente foi colocado frente a uma situação que a gente não tinha preparo, não tinha estrutura, não tinha pessoal e, principalmente, não tinha conhecimento exatamente do que contra o que a gente estava lutando. E isso levou a um caos assim incrível, né? Então, além de a gente estar sobrecarregado em relação ao trabalho, não só os médicos, como os enfermeiros, os técnicos, os recepcionistas, os seguranças, o pessoal da limpeza, todo mundo que fazia parte desse cenário do hospitalar, assim, ficou absolutamente sobrecarregado e tendo que lidar diretamente com uma situação que os outros estavam apavorados em casa, trancados lá, porque a gente, de fato, perdemos colegas, perdemos amigos, pessoas que a gente gostava e convivia, morreram, de fato, trabalhando e nessa situação. Então, vocês imaginam como é que era o espírito, assim, de ir trabalhar e de estar numa UTI, onde a gente via muitas pessoas morrendo, né? Um atendimento absolutamente caótico, falta de vaga, sem uma estrutura definida adequada, infelizmente, numa boa parte dos lugares, né? E sem o conhecimento técnico adequado para lidar com os pacientes. Então, a gente viveu dias, assim, muito tensos, né? Então, inicialmente, até para essas pessoas, para os meus colegas, é que eu comecei, então, a eventualmente fazer alguma questão de som, assim, mais para descontrair, para homenagear os colegas, assim, entendeu? Porque isso fazia parte de uma situação que eu usava para me tranquilizar, assim, para ficar legal e tal. Então, e acabou que pediram que eu fizesse também para os pacientes que estavam acordados, né? Para os pacientes que estavam conscientes, assim, tal, numa parte da UTI, e teve os pacientes choraram, ficaram muito felizes e tal, porque aquilo, de alguma forma, trouxe uma certa humanidade para aquele momento que estava tão distante da família, tão distante de todo mundo, não podia, né, se conectar com... Então, os pacientes cantando junto, entendeu? Com Covid, assim, cantando junto a música comigo, foi uma coisa surreal, assim, né? Até que, então, a partir desse momento, eu comecei a me dar conta de que poderia ser algo, apesar de eu, sinceramente, achar isso extremamente singelo e não achar que fosse merecedor de todo esse holofote que teve isso, né? Acabou tendo uma repercussão muito maior do que imaginado, na minha opinião, né? Mas acaba que isso... eu percebi que poderia ser um gesto de carinho e de conforto para aquela pessoa que estava numa situação tão delicada, afastada da família, afastada dos amigos, lá, isolado, e que não custava nada tocar uma música para aquela pessoa, né? Perguntar que música ela gostava, poder tirar um som para aquela pessoa e tal. E isso acabou sendo assim muito... tendo uma repercussão imensa, assim, e tal, e até inesperada para mim, assim, mas que foi interessante até, na minha opinião, para mostrar que um gesto tão simples, né, é uma iniciativa para tentar fazer o dia de alguém melhor, assim. Acho que isso é legal, cara, olhar para o lado. Sabe o que eu acho, Franklin? Pelo menos a questão, assim, comigo, assim, a maneira de eu ver essa coisa da música, porque assim como tu que tem uma profissão
completamente diversa, né? Tu é médico aí, eu e o Tobias, a gente é da área do direito, eu sou juiz, ele é advogado, e a gente tem essa coisa com a música, né? Essa paixão pela música. Eu acho, né? Não sei, pela minha percepção, é que o lado bom desse teu trabalho aí com os pacientes é que a música... Não vamos dizer que até não há prova científica disso, que a música vai curar ou vai ajudar na cura, seja lá, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas a música, por ser uma fonte inesgotável de bem-estar, e o fato de tu levar o bem-estar para quem está numa situação de mal-estar naquele momento, né? De dificuldade de respirar, de dificuldade ali lutando pela sobrevivência, levar um momento de bem-estar para essas pessoas, eu acredito que isso deve ter um reflexo de ajudar a pessoa a ter uma reação, né, um sentimento positivo naquele momento. Eu gostaria que tu, como médico, falasse um pouco disso aí, o que tu vê do efeito da música na pessoa que está ali convalescendo. Olha, isso sim é o mais incrível, né? Isso sim é uma coisa grandiosa, né? É ver o quanto uma senhora de 94 anos pediu que eu tocasse para ela se essa rua fosse minha. Cara, isso foi uma coisa incrível, entendeu? Para mim, sabe? Os meus colegas de UTI pediram para eu tocar Raul Seixas, um paciente lá pediu para eu tocar Legião. Então... que foi, inclusive, que foi a mesma música que o paciente escolheu, a mesma música que o Macedo da Gaúcha lá pediu na entrevista que eu dei para a Gaúcha, pediu para eu tocar, né? Então, e o paciente chorou, né? Era um paciente jovem que estava muito tempo conosco, chorou assim copiosamente, e aquilo para ele agradeceu, que me abraçou e tal, aquilo foi para ele uma sabe, um carinho, né, que ele não sentia, né, com todo aquele afastamento que a gente tinha, assim, que manter um distanciamento, uma coisa, e a gente totalmente paramentado, a paramentação do Covid era uma coisa, trabalhar com aquilo tudo era uma coisa surreal, assim, né? Então, imagina, touca, máscara, óculos, uma viseira ainda gigante na frente, um monte de capa, de luva e não sei o quê. Cara, um calorão, aquilo era já muito ruim fisicamente de estar passando por aquilo. Então, e isso não é nada perto daquilo que o paciente estava passando, que os familiares estavam passando, sem poder se comunicar, sem poder visitar o seu familiar na UTI doente, muito grave, né? E muitas famílias já sabendo que era um idoso, era um paciente grave, e que daí, de alguma maneira, entendiam que poderia ser a última vez que eles iam ver o familiar e de fato, muitas vezes isso se confirmou, né? Infelizmente, né? Então, por mais que, claro, só pontuando, né, que a música era oferecida e não é assim para qualquer pessoa, né? Era para pacientes conscientes, né? Para pacientes que tinham capacidade de entender aquilo num momento adequado, quando ele tivesse capacidade. Ninguém saía tocando assim, fazendo serenata na UTI, não é isso, entendeu? Então, os pacientes tinham leitos isolados, assim, separados e tal, ou então um grupo de pacientes estava acordado num setor e a gente conseguia fazer, então, de maneira selecionada, assim, né? Não era uma coisa... E, claro, deixando bem claro que isso era depois que eu passava o plantão, já fora do meu horário de trabalho, não deixei de atender ninguém para fazer essa atividade, que é uma questão extra, assim, e tal. Então, tá tudo certo, entendeu? Claro, claro. E é bom colocar isso, porque a internet, hoje em dia, as pessoas tentam achar sempre o lado ruim de alguma coisa, né? Isso, cara. Isso é uma coisa complicada. A gente está aqui tentando mostrar um lado bom de uma coisa boa, como a música bem utilizada para o bem, utilizada para a saúde, né? Mas sempre tem alguém querendo daqui a pouco aparecer em cima e vai achar uma maneira de dizer, não, mas o médico não podia fazer isso, sabe? Então foi muito bom pontuar essa questão de que tu fez aquilo ali num momento que tu podia fazer, uma coisa responsável, bem pensada, bem projetada, né? Mas acho que vale colocar, porque às vezes a gente está falando também de uma situação
em que muitas famílias perderam seus entes queridos, entende? Sim. Então, até pelo respeito que eu tenho por essas pessoas que se foram e tal, que passaram por isso, até pelo respeito que eu tenho pelas perdas, né? Eu perdi muitas pessoas que eu gostava de fato, né? Meus amigos, né? Meus colegas de trabalho e pessoas com as quais eu convivi e aprendi muito, assim. Então, foi muito triste, né? Ver o quanto a gente perdeu, porque às vezes a gente pensa só nas perdas, assim, perdeu aquela pessoa, perdeu o amigo, perdeu o tio, perdeu o irmão, perdeu o pai, mas às vezes a gente não se dá conta do quanto de conhecimento a gente perdeu, né? Do quanto de mentes brilhantes a gente perdeu, do quanto de cultura a gente perdeu, do quanto de uma música que podia estar na cabeça de um compositor brilhante lá e que não saiu porque o cara foi levado antes da hora, entendeu? Foi abreviado ali, cara, que coisa terrível isso aí, velho. É muito triste, porque eu tô acostumado a falar com o familiar, mesmo que na UTI, mas assim, olha, familiar, o paciente veio, a gente está fazendo o que é necessário e ver a evolução do paciente positiva, tu entende? É muito ruim acompanhar tantos casos com evolução negativa, né? Que até vou te dizer que no final da pandemia e depois com a evolução da vacinação, graças a Deus com a vacinação, as coisas começaram a evoluir de maneira positiva, assim, e a gente começou a ter resultados muito melhores, né? Com os pacientes, né? Então, fiquei muito feliz, assim, com a virada de página que teve, né? A virada de jogo que teve mais para o final da pandemia, porque inicialmente realmente era uma situação catastrófica, assim.